O nosso próximo assunto, para a gente dar uma revisada, é a diferença aí entre uma substância pura e uma mistura. Uma substância pura, como o próprio nome já sugere, é apenas uma substância, certo? E geralmente essa substância ela vai ter aí a temperatura de fusão e ebulição, que vocês já viram no vídeo anterior que eu coloquei, certo? Vai ter também aí o seu valor da densidade e vão permanecer aí constantes. Uma outra questão é que essa substância pura ela pode ser simples. Quando ela for uma substância simples, é porque ela vai apresentar apenas um elemento químico, como por exemplo o O2, N2, tá? P4. Então são substâncias simples. Substâncias compostas é quando tivermos aí dois ou mais elementos químicos que vão se juntar. Por exemplo, H2O, a nossa água, o dióxido de carbono, né? E assim por diante. E levando em consideração, logicamente, as curvas de aquecimento com o seu ponto aí de fusão, né? Quando tivermos aí as temperaturas, né, bem mais geladas, podemos considerar assim, e o ponto de ebulição, quando mudar aí, né, desse estado sólido, aliás, líquido para o gasoso, ok? Líquido para o gasoso, ok? E as misturas, como nós podemos perceber aqui, vão ser duas ou mais substâncias. Logicamente que essa mistura vai variar aí o ponto de fusão, o ponto de ebulição e também a densidade, ok? Acontece aí uma certa variação. E dentro dessas misturas nós podemos considerá-las como homogêneas, quando tivermos aí apenas uma fase. Um exemplo, nesse primeiro copo aqui nós temos o que? H2O, água e sal. Você misturou tudo, só consegue ver uma fase. Ou também podemos ter uma mistura aqui heterogênea, água e óleo, certo? Por mais que você misture, você não vai conseguir aí ter uma certa homogeneidade, mas você vai conseguir aí ver sempre essas duas fases. E tudo isso vai levar em consideração, né, as curvas de aquecimento, ok? E, para finalizar, só relembrando um pouco sobre o que é uma reação química, né? Nós vimos que a reação química ela vai ser um processo em que novas substâncias vão ser formadas a partir de outras. E a gente vai também rever alguns conceitos, como os conceitos que Lavoisier apresentou, que posteriormente nós iremos relembrar também. Mas, em se tratando dessa reação química, eu trouxe como exemplo a combustão. A combustão nada mais é do que a queima, né, de um combustível. Eu trouxe aqui para a gente o exemplo da combustão do etanol, que é o álcool comum. E para que essa combustão aconteça, é necessária aí a presença do gás oxigênio. E onde é que esse gás está presente? No ar atmosférico, né, no ar, e nós respiramos esse ar também. E essas duas substâncias, ambas substâncias, quais são elas? O álcool mais o gás oxigênio, ou seja, o etanol mais oxigênio, vão se transformar em novas substâncias durante esse processo de combustão. Quais são essas novas substâncias? A água e o gás carbônico. Então, a reação química ela vai levar em consideração a esse processo, em que novas substâncias vão ser formadas a partir de outras que já existem. Lembrando que também, né, um conceito muito utilizado é que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E isso tem uma relação muito grande com o nosso assunto de hoje, ok? E agora eu vou explicar aí a atividade de vocês.